Muita gente se pergunta por que tanta gente afirma que o Brasil teve participação direta na tragédia que virou a Venezuela. Para entender isso, é preciso voltar no tempo, antes mesmo de Nicolás Maduro chegar ao poder. Naquela época, quem mandava no país era Hugo Chávez. Com a morte de Chávez, a Venezuela ficou diante de um momento crítico: escolher quem assumiria o comando do país. O sucessor natural era Nicolás Maduro. Só que havia um problema enorme. Maduro não tinha carisma, não tinha liderança e não tinha apoio popular real. Dentro e fora da Venezuela, quase ninguém acreditava que ele conseguiria vencer uma eleição sozinho. E foi exatamente aí que entrou em cena Luiz Inácio Lula da Silva. Naquele momento, Lula não era presidente do Brasil, mas ainda era a figura política mais poderosa da América Latina. Um líder idolatrado, respeitado e com enorme influência. E Lula decidiu colocar todo esse peso político a serviço de Nicolás Maduro. Gravou um vídeo de campanha pedindo voto, elogiando Maduro e dizendo na prática: confiem nele. Resume tudo que isso. Maduro, presidente. É a Venezuela que Chávez. Esse apoio não foi algo pequeno. Foi um ex-presidente extremamente popular emprestando sua imagem, sua voz e sua credibilidade para tentar eleger um candidato fraco, rejeitado e desacreditado. O vídeo de Lula foi exibido em comícios, passado na televisão, espalhado nas redes e visto por milhões de venezuelanos. A mensagem era clara: se Lula apoia, então Maduro merece uma chance. Mas o apoio brasileiro não ficou só no discurso bonito. Houve dinheiro, muito dinheiro. Nos bastidores, o apoio foi ainda mais pesado. Maduro importou a chamada máquina de milagres do PT. Os mesmos marqueteiros que elegeram Lula e Dilma no Brasil. A campanha foi montada para vencer a qualquer custo. O resultado foi uma eleição apertadíssima. Maduro venceu por menos de 2% dos votos. Uma das eleições mais disputadas da história da Venezuela. E até hoje, muita gente afirma que, sem o apoio direto de Lula e do PT, Maduro jamais teria vencido. E o que Lula fez antes da eleição de 2013 foi ainda mais decisivo. Foi ele quem articulou a entrada da Venezuela no Mercosul, ignorando alertas e críticas. Foi ele quem abriu os cofres do BNDES, liberando empréstimos bilionários para obras na Venezuela, todas tocadas por empreiteiras brasileiras que depois apareceriam no centro da Lava Jato. Com esse apoio político e financeiro, Maduro assumiu o poder. E o que veio depois foi um desastre completo, um colapso histórico. Para muitos analistas, um caos que o Brasil ajudou a criar. A Venezuela deixou de ser um país funcional e virou um território dominado por corrupção, narcotráfico, crime organizado e terrorismo. Maduro destruiu as instituições, anulou o Congresso, tomou o controle do Supremo, acabou com qualquer limite de poder. A economia implodiu, a inflação explodiu para níveis absurdos, chegando a quase 1 milhão%. A produção de petróleo despencou, hospitais ficaram sem remédios, supermercados ficaram vazios. Em certo momento, 95% da população vivia na miséria. O resultado foi um dos maiores êxodos da história moderna. Quase 8 milhões de venezuelanos fugiram do país. Milhões atravessaram fronteiras, inclusive para o Brasil, escapando da fome, da violência e da repressão de um regime que, ironicamente, contou com apoio brasileiro no início. Quem tentava investigar, denunciar ou simplesmente questionar o regime era perseguido, preso, torturado ou silenciado. O mundo inteiro passou a tratar a Venezuela como aquilo que ela virou, uma ditadura. Maduro foi acusado de crimes contra a humanidade por organismos internacionais. E aí a história fica ainda mais absurda. Em 2023, Lula volta à presidência do Brasil. E numa atitude que chocou muita gente, estende o tapete vermelho para Nicolás Maduro, recebendo o ditador como se nada tivesse acontecido. Lula chegou a dizer que a ditadura venezuelana era apenas uma narrativa. Disse que democracia é algo relativo. Relativo para quem? Para o venezuelano que precisou fugir do próprio país para não morrer de fome? E não parou aí. Lula foi pessoalmente negociar com o governo Biden para retirar as sanções contra a Venezuela em troca da promessa de eleições democráticas. O acordo funcionou por um tempo. Os Estados Unidos suspenderam sanções e o mundo acreditou que a Venezuela poderia ter uma saída. Mas em 2024 veio a traição. Quando Maduro percebeu que perderia o poder pelo voto, transformou a eleição em uma farsa descarada. O mundo inteiro assistiu. Dessa vez, nem Lula conseguiu defender, nem os Estados Unidos engoliram. As sanções voltaram. Hoje, a Venezuela deve mais de 10 bilhões de reais ao Brasil. Maduro corre o risco real de passar o resto da vida preso. E pela primeira vez em muitos anos, o povo venezuelano volta a ter esperança de se livrar desse pesadelo. Diante de tudo isso, fica a pergunta: ainda tem alguém que defende o que aconteceu na Venezuela? Se tiver, deixa seu comentário explicando por quê. Porque tudo isso que você ouviu aqui dificilmente vai aparecer na televisão. E se esse vídeo abriu seus olhos, deixa o like, se inscreve no canal e ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas.